se o céu fosse, na verdade, governado por um tirano? E se a única esperança para a humanidade fosse um anjo exilado? Hoje, a gente mergulha de cabeça na épica fantasia brasileira, A Batalha do Apocalipse. Uma história onde aquela linha entre o bem e o mal, bom, ela fica bem borrada. E a escolha de um único herói pode selar o destino de todo mundo. Então, vamos conhecer o nosso protagonista. Esse é o Ablon, um anjo renegado, exilado para viver entre os mortais. Mas ele não é um anjo qualquer. Ele é um guerreiro que, viu as torres de Atlântida caírem e sentiu o calor do horror nuclear. O olhar dele carrega o peso de milênios, observando a humanidade em segredo. Essa é a pergunta que define o nosso herói, né? Ele não pertence mais ao céu, mas também não é humano. É algo no meio. E a jornada dele está prestes a chegar num ponto crítico. Um ponto que pode abalar os próprios alicerces da criação. Para a gente encontrar o nosso herói, vamos viajar para um futuro bem próximo. O cenário é familiar, mas o clima, nossa, é tenso. O mundo está ali na beirinha de uma transformação apocalíptica. E é exatamente aqui que a gente encontra o Ablon. De pé, sobre a mão gigante da estátua, ele observa a cidade que ele mesmo viu crescer por uns 300 anos. Ele é tipo uma sentinela temporal, sabe? Um guardião silencioso de um mundo que está prestes a mudar para sempre. E aqui a gente descobre o maior conflito dele. Pensa só, para um ser imortal, a morte não é a maior ameaça, é o esquecimento. O Ablon luta para não esquecer dos seus ideais, o motivo pelo qual ele foi exilado. Ele não luta só pela humanidade, mas pela própria alma. Mas essa vigília silenciosa, claro, não podia durar. A solidão do Ablon é quebrada por uns visitantes bem inesperados. E eles trazem uma proposta que vai forçar uma escolha, uma proposta, assim, impensável. A chegada deles já vem carregada de tensão. O primeiro é Orion, um velho amigo dos tempos de Atlântida que agora é um servo de Lúcifer. O outro é Apollyon, o inimigo mortal dele, o anjo caído que caçou e matou seus companheiros renegados. Amigo e inimigo juntos. Isso só pode significar que algo terrível tá para acontecer. A escolha que o Ablon tem que fazer não é simples. Não é o bem contra o mal. De um lado tem o céu do arcanjo Miguel, uma tirania que vê a humanidade como uma praga. Do outro, o inferno de Lúcifer, um reino movido por vingança e sede de poder. Nenhum dos dois caminhos parece muito seguro. Então, vem a proposta chocante, entregue pelo Orion. Lúcifer quer o Ablon no exército dele para a batalha final, o Armagedon. É isso mesmo. O mesmo Lúcifer que o traiu no passado agora o convida para uma aliança. Mas peraí, como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender a profundidade dessa traição, a gente precisa voltar no tempo e descobrir a história secreta de como o céu foi à guerra contra si mesmo. E aqui está o pulo do gato. Nem todo anjo exilado é igual. O Ablon é um renegado. Ele e seus irmãos lutaram por justiça, para defender a humanidade. Já os caídos, por outro lado, seguiram Lúcifer na busca egoísta dele por poder. Uma rebelião foi por amor, a outra por orgulho. Motivações completamente diferentes. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender a cascata de eventos que levou a esse caos todo. Primeiro, Deus adormece e Miguel se torna um tirano celestial. Em resposta, os renegados se rebelam para defender a gente, mas são traídos pelo Lúcifer, que vê ali uma oportunidade para si mesmo. Só depois disso é que o Lúcifer lança a própria rebelião, que também falha. No fim das contas, é uma história de traição em cima de traição. E essa rivalidade toda entre os anjos? Para a gente ter uma ideia do tamanho do ódio entre o Ablon e o Apollyon, vamos dar uma olhada num duelo lendário que aconteceu milênios atrás. O cenário é o principal centro de treinamento dos anjos guerreiros. Ablon, o primeiro general, e Apollyon, o anjo destruidor. Os dois maiores generais querubins estão prestes a se enfrentar. A tensão é palpável. A regra do duelo era simples: força bruta, sem armas. Mas o que começa como um teste de força com armaduras escala muito rápido. A honra exige que eles as dispensem, transformando o que era um treino numa luta mortal, onde só a vontade e o poder divino contam. E aí vem o ponto de virada da luta. O Ablon, levado ao limite, usa a ira de Deus, uma técnica que concentra toda a sua essência divina num único soco devastador, capaz de estilhaçar a armadura do Apollyon e, quem sabe, até matá-lo. O clímax desse duelo é uma queda livre de quase 1 quilômetro. Os dois, sem armadura e gravemente feridos, continuam lutando enquanto caem, o que só mostra o ódio milenar que existe entre eles. Uma luta que, mesmo sendo interrompida, nunca terminou de verdade. E todo esse ódio antigo, claro, não ficou lá no passado. De volta ao presente, a gente vê como esses conflitos celestiais estão se manifestando aqui, na Terra.
Sabe os sinais que o Orion mencionou? Então, eles não são só místicos, eles se manifestam na geopolítica. O mundo está dividido em dois blocos de poder, a Liga de Berlim e a Aliança Oriental, num estado de tensão que espelha as profecias do fim dos tempos. A fantasia aqui se âncora numa realidade que é assustadoramente plausível. E aqui estão os riscos de verdade. O Armagedon não é o fim, mas sim o prelúdio. É a última chance para o céu e o inferno apresentarem seus argumentos antes que Deus finalmente acorde de seu sono milenar para julgar todo mundo, anjos, demônios e humanos. E assim, a gente chega na questão final. Abilon, o último anjo renegado, se vê diante de uma escolha simplesmente impossível. Para proteger a humanidade da tirania de Miguel, ele precisa se aliar ao mesmo ser que o condenou ao exílio. Qual caminho ele vai escolher? E qual vai ser o preço da decisão dele?